palavra de Deus fala de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem, ele era um homem muito mau, ele era um homem ruim, ele era um homem que tinha sabedoria, ele era um homem que tinha ódio dos cristãos. Onde ele sabia que tinha um crente, ele ia lá. Ele era um homem que tinha poder, tinha tanto poder que ele não andava só, ele andava junto com as pessoas, sempre tinha homens que andavam junto com Saulo de Tarso. E um dia ele foi fazer uma viagem, e ali ele pegou e falou, isso aqui é para nós vermos a situação que nós vivemos hoje, trazendo a situação de Saulo de Tarso para nós vamos ver que muitas está acontecendo, fazendo e vivendo da mesma forma. Pessoas estão cegas, pessoas não estão tendo visão das coisas de Deus e do que Deus quer que nós façamos. Aqui a Bíblia fala que Saulo bateu em muitos profetas, chegou a matar profeta. A palavra de Deus fala que ele prendia, chicoteava os profetas, os crentes, e jogava no cárcere, ou seja, jogava na prisão. A palavra de Deus fala que um dia ele foi para uma viagem, para uma cidade chamada Damasco. E ali ele foi da sinagoga e pediu aos príncipes uma carta. Que nessa carta, aonde ele visse, essa carta dava poder para ele. Aonde ele visse um crente, ele levava preso. E ali eles deram essa carta para Saulo, para ver como ele tinha autoridade, para ver como ele tinha poder. Ele era um homem sábio, ele era um homem que tinha sabedoria. Mas a sabedoria dele não adiantava nada. Ele era um homem mau, ele era um homem que judiava o povo de Deus, não porque o povo de Deus merecia, ele judiava porque ele tinha raiva dos crentes, ele tinha raiva das pessoas que faziam a obra de Deus. E nós podemos ver que hoje em dia existe isso também. Mas ele foi ao caminho de Damasco. Ele foi para Damasco. Quando ele ia no caminho de Damasco, a palavra de Deus fala que ia ele e mais outros com ele, o qual ele não andava só. E de repente, ele pegou, disse que viu uma luz muito forte. E aquela luz foi tão forte que derribou ele do cavalo, ele caiu no chão. E ali uma voz pegou, falou, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E a Bíblia fala que aquele povo que ia com ele, aqueles homens que ia com ele, ouvindo, viu aquela luz e não sabia nada do que estava acontecendo, porque só Saulo ouviu a voz de Jesus. Porque naquele dia Saulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. Naquele dia tinha hora marcada, lugar marcado para Saulo se encontrar com Jesus, para que Jesus viesse se encontrar com Saulo. Porque aqueles outros homens que iam com Saulo não ouviam a voz de Jesus, não ouviu a luz, não tocou naqueles outros homens, porque naquele dia foi um dia de salvação de Saulo, foi um dia da convenção de Saulo. A palavra de Deus fala que aqueles outros homens ficaram impactados porque viram, porque a luz que viram, e Saulo caiu no chão. A palavra de Deus fala que Saulo no chão, e quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Porque aquela voz que falou, disse: Saulo, Saulo, duas vezes. Na terceira vez falou: por que tu me persegues? E ele disse: és tu, Senhor. Então nós podemos entender que Saulo de Tarso, ele sabia quem era Jesus. Por que ele perguntou: quem és tu, Senhor? Se ele não soubesse quem era Deus, quem era Jesus, ele não tinha falado o nome Senhor. E aqui a Bíblia fala que ele, aí quando disse: eu sou quem tu persegue. Quem era que Saulo perseguia? Os crentes. Quem era que Saulo perseguia? O povo de Deus que vivia pregando a palavra do
povo. Mas a palavra de Deus fala que quando Saulo, os homens correram para ajudar Saulo, quando levantaram Saulo no chão de expulsa, Saulo abriu os olhos, ele estava cego. Levaram ele, botaram ele no cavalo e levaram ele para Damasco. Quando chegaram na cidade de Damasco, aonde ele ia para perseguir o povo de Deus, levaram ele para lá, mas levaram ele, segurando ele, porque ele não enxergava nada, ele ficou cego. E hoje nós podemos observar que tem pessoas que enxergam as coisas do mundo, enxergam tudo, mas está cego para as coisas espirituais, não enxerga as coisas de Deus, as coisas estão acontecendo, Deus está falando, Deus está avisando, está vendo o sinal do céu, está vendo o que está na Bíblia acontecendo, e nós estamos pregando, mas as pessoas, tem pessoas que não estão acreditando, não estão levando a sério. Pessoas estão cegas, a gente fala, tem o coração endurecido, a gente prega a palavra do Senhor e Jesus está voltando. Olha o sinal que está aqui, está acontecendo aí, está aqui na Bíblia, e a gente prega, fala, mas as pessoas pedem, pessoas que não levam a sério. Mas se as pessoas estão cegas espiritualmente, essas pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Deus. E tem mais, tem pessoas que dentro da igreja vivem dessa forma. Pessoas que vivem da igreja pregando, ministrando, pessoas que vivem tendo oportunidade, pessoas que vivem louvando, fazendo a obra de Deus, mas está cego espiritualmente. Não teve um verdadeiro encontro com Deus. Por quê? Porque não teve mudança. Quando está na igreja é uma coisa, quando está lá fora é outra coisa. Louvado é o nome do Senhor. Essa palavra é para mim e para você. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que aqueles homens levaram Saulo de Tarso para Damasco. Quando chegaram em Damasco, levaram ele para uma casa e deixaram ele lá. A Bíblia só fala que deixaram Saulo lá. A palavra de Deus fala que Saulo estava cego, não enxergava absolutamente nada, e lá ele ficou em um quarto escuro, porque ele não enxergava, e lá ele passou 3 dias e 3 noites orando, sem comer e sem beber água, com o rosto no pó, orando a Deus. Ou seja, naquele momento que Jesus falou com Saulo na estrada de Damasco, ele já se converteu pela primeira vez que ouviu a voz de Deus. Porque ninguém pregava para Saulo, porque ninguém tinha coragem de pregar para ele, porque aonde ele encontrava um crente, ele prendia, ele batia e levava preso. Mas ele aqui, ele ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas escutam a voz de Deus, mas não tem coragem, você não muda, não tem mudança, louvado seja Deus. Talvez você ouvindo esta palavra, você ouvindo a história de Saulo, talvez você diga, eu vou mudar, eu vou ter um encontro verdadeiro com Deus, porque da maneira que eu estou, eu não posso ficar, da maneira que eu estou, eu não vou para a cidade de Jerusalém, que é de ouro e de cristal, eu não vou assumir o meu lugar, aonde Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu volto para preparar lugar, e eu volto para vos buscar, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que estava com 3 dias e 3 noites. Agora você imagina, Saulo, 3 dias e 3 noites, num quarto escuro, sozinho, sem comer, sem beber, conversando com Deus. O que será que Saulo estava conversando com Deus? Ali eu creio que estava passando pela mente dele, tudo que ele fez. Arrependido e pedindo perdão a Deus. É tanto que Deus pegou, depois de 3 dias e 3 noites, a palavra de Deus fala que tinha um discípulo lá em Damasco, chamado Ananias. Aí Deus apareceu para Ananias
vai lá na rua direita, chamada Formosa. Lá tem uma casa de um homem chamado Judas. E lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Vá lá e coloque suas mãos, ponha as suas mãos sobre ele, e ele vai voltar à visão. A palavra de Deus fala aqui no 23 que quando Saulo, ou quando Ananias ouviu a voz de Deus mandando ele lá, ele disse assim: mas Senhor, como se tu manda eu ir lá nesse homem? Esse homem é um perseguidor dos crentes. Esse homem é um homem ruim. Ele é um homem que aonde vê um crente, onde vê um servo pregando a sua palavra, ele bate, ele mata, ele joga no cárcere. Como é que o Senhor manda eu ir lá nesse homem, um homem ruim, um homem má? Ele olha aqui. Saulo de Tarso já tinha se convertido, mas ninguém sabia, mas Deus sabia. E o que é que você está fazendo achando que Deus não sabe o que você está fazendo? Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe tudo. Deus, ninguém engana. Deus, ninguém engana. O que é que você está fazendo? Você está orando pelo seu irmão? Você está orando pelo próximo? Ou você está falando da vida do próximo? Ou você está falando do pastor que você saiu de lá? Ou você vai para o culto e sai de lá criticando da palavra, porque a palavra falou com você? Ei, não ache que a palavra falou com você, porque Deus está falando contigo. Jesus Cristo de Nazaré está falando com você, e você acha que porque essa palavra foi muito dura, essa palavra não vai me converter. Ei, pagar com a palavra que liberta. Às vezes é preciso a palavra ser dura mesmo, para que venha se libertar. Contando que a palavra seja, que eu estou ministrando aqui, capítulo 16 aqui sai do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é a conversão de Saulo. A palavra de Deus fala que Deus pegou e disse: Ananias, olha só, Saulo já tinha se convertido, mas ninguém sabia. Mas aqui, Ananias, um discípulo que tinha intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus, o que ele fez? Ele pegou e falou, disse: mas Senhor, como tu manda eu ir lá nesse homem, um homem ruim, um homem mau, um homem que bate, um homem que açoita, chicoteia, joga no cárcere, na prisão, e tu manda eu ir lá? Olha só, ele quis o quê? Ananias quis o quê? Parar. Já 3 dias que Saulo tinha se convertido, que nem ele mesmo sabia que estava convertido, já teve alguém para querer parar Saulo. Da mesma forma somos nós. E hoje eu falo para você, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer a obra do Senhor com sinceridade, com fidelidade. Não vamos criticar nosso irmão, não vamos criticar o ministério, não vamos falar, difamar. A palavra de Deus fala: é lícito que tem o escândalo, mas ai por quem vier o escândalo. Essa palavra ai da Bíblia é uma palavra muito dolorosa. Então, se a pessoa pode fazer algo, mas essa pessoa vai se ter com Deus, Deus vai cobrar, vai chegar o dia que Deus vai cobrar. Agora, se você sair espalhando, aí é nós que estamos causando escândalo. Aí é quando vem o ai de Deus sobre mim, sobre você, porque fomos nós que causamos escândalo. Então nós temos, sabe o que? Que orar. A palavra de Deus fala para nós orar pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Mas aqui Ananias que falou para Deus: mas Senhor, esse homem, ele quis ensinar a Deus. Ele quis dizer para Deus: não, esse homem não. Mas Deus já sabia do coração de Saulo. Deus já sabia que Saulo já estava convertido. E Deus pegou e falou assim: vai, Ananias, e faz o que eu te mando. A palavra de Deus fala que Ananias foi. Quando chegou, do jeito que Deus falou, quando ele chegou nessa casa,
Entrou na rua, lá estava a casa de Judas. Ananias entrou. Quando Ananias entrou, aí lá estava Saulo de Tarso. Ele estava lá do jeito que Deus falou, que estava 3 dias sem comer, sem beber, e estava orando, e que ele só colocasse a mão sobre ele. A Bíblia fala que Ananias entrou na casa de Judas. Quando chegou lá, entrou no quarto, estava Saulo exatamente dessa forma, orando num quarto escuro. Aí Ananias pegou e falou, disse: Saulo, meu irmão, eu vim aqui porque Deus mandou. Aí só colocou as mãos sobre Saulo. Saulo estava de joelho. Quando ele colocou as mãos sobre Saulo, a palavra de Deus fala que a visão de Saulo voltou, a escama dos olhos de Saulo caiu, as vendas dos olhos de Saulo caiu. Naquele momento, Saulo deixou de ser Saulo de Tarso, o perseguidor, e ele passou a ser Paulo, o grande missionário de Deus, aquele missionário que se tornou o apóstolo, o maior ganhador de alma que tem na Bíblia Sagrada. Isso aqui é para nós entendermos. Quem liberta é Deus. É Deus que trabalha. É Deus que faz. Agora nós temos que fazer algo. A nossa parte nós temos que fazer. O que é para mim e você fazer? Não adianta nós esperar, sentar ou ir, esperar que Deus venha fazer, porque Deus não vai fazer por mim, por você. Deus, Ele não faz o que está ao meu e ao seu alcance. Lembra quando Deus falou para Josué? Josué estava com medo de levar aquele povo para a terra prometida, para a terra de Canaã, quando Moisés morreu. Mas o que é que Deus falou? Josué, somente te esforça e tem bom ânimo, Josué, porque eu te ajudarei e eu vou te ajudar a chegar na terra prometida. Da mesma forma, Deus está falando para você hoje. Deus está dizendo para ti, você que está passando problema no teu casamento, você que está passando problema na tua casa, com teu filho, com tua filha, seja onde for, seja o que for, seja financeiro, seja o que for, Deus diz assim: esforça, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, eu te ajudarei, eu vou te ajudar a passar por esse deserto. Eu quero falar para você: deserto não é lugar de quem ficar, deserto é uma escola, deserto é uma faculdade para crente. Crente não morre no deserto. Olha que o deserto, o dia é quente, é escaldante, a noite é frio, mas mesmo assim, nunca vimos falar que um crente morreu no deserto. Por quê? Porque Deus deixa nós passar pelo deserto para que nós venhamos se aperfeiçoar, para que Deus venha trabalhar na nossa vida, para que Deus venha nos moldar, para que Deus venha fazer de nós uma nova criatura, para que no deserto ali, na quentura, no frio, nós venha aprender e saber o significado de sofrimento e saber o que Jesus passou na cruz por mim, por você. Tá frio de noite, tá? De dia tá quente, escaldante. É chicotada, 42 chicotadas que Jesus pegou por mim, por você. O sofrimento que Ele passou na cruz do Calvário por mim, por você. E ainda não vou fazer isso não, porque é difícil fazer. E o que Jesus fez por mim, por você, não foi difícil? Não foi sacrifício? Ele saiu do céu, do lado do trono dele, do lado direito do Pai de Deus, e desceu, se fez carne, para vir morrer na cruz por mim, por você. Então, Saulo, a partir do momento, a palavra de Deus fala que a partir do momento que a visão dele voltou, ele já saiu com Ananias e ele já se juntou com os crentes. Ele foi aprender
e já foi evangelizar, já foi trabalhar na obra de Deus. E aí, a sinagoga, aquelas coisas lá para trás de Saulo, ele deixou tudo para trás, ele não quis saber de mais nada, foi uma nova vida, ele nasceu de novo, a escama caiu dos olhos, a mente dele mudou, Deus transformou ele, da mesma forma Deus quer te transformar, da mesma forma Deus, Ele quer te mudar, Ele diz, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É para você mesmo que Deus está falando nesta noite. Está cansada? Está doendo? Está triste? Está angustiado? Só Jesus pode mudar a tua situação. Não adianta correr para um canto para outro, feito que ninguém barata tanto. Não. A solução é Deus. O caminho é Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta a gente ir atrás de outro caminho, por outro caminho, porque nós não vamos se dar bem. Então eu quero falar para você. Pense nessa mensagem. Pense nessa conversão de Saulo. A história de Saulo é uma história muito bonita. Uma história de sofrimento, preço que ele pagou. Mas ele não desistiu mais. Ele não desistiu mais do caminho do Senhor. E hoje eu peço para você, aonde você estiver, eu quero dizer, Deus, Ele é contigo. Jesus, Ele é contigo. Aquele Jesus teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco, que hoje não conseguiria dizer que depois ele era mais Saulo de Tarso, ele era Paulo, é o grande missionário, depois apóstolo. Esse mesmo Deus quer mudar a sua história, esse mesmo Deus quer mudar a sua trajetória, esse mesmo Deus quer tirar você desse cativeiro, esse mesmo Deus quer fazer você uma pessoa que é exemplo por onde passar, assim como Deus fez com Saulo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Louvado seja Deus.